na verdade, é um espelho para nós, né? Que revela nossos defeitos, falhas. E a lei de Deus é justamente isso. Ela é a prova de que a gente não é capaz de obedecer a Deus integralmente, de todo o coração, com toda a nossa vida. Que nem a gente está conversando com alguns amigos justamente sobre isso, porque aqui no Brasil a gente é muito forte aqui a ideia de que, cara, luta pela sua salvação, luta para você ser encontrado justo diante de Deus. A luta, Jesus sempre falou pra gente perseverar até o fim, pra permanecer firme, pra obedecer, só que não de um jeito que a gente possa reivindicar mérito pra nós mesmos, dizer assim, não, eu fui salvo porque eu fui justo, porque eu fui puro, eu fiz o bem, eu doei. Não tem nada que a gente possa fazer para pagar o preço do pecado. Nada que a gente julgue fazer de bem aqui que é suficiente para pagar o preço do pecado. Que o pecado, a cobrança dele é a morte. É a dívida escrita que fala assim, só a morte pode quitar essa dívida. Porque aí que vem, aí entendendo isso, que a gente começa a... É a ideia da parábola do jovem rico, né? Sim. Ele, não, eu faço tudo, então tipo assim, eu já tô credenciado. Sim, já. Na verdade você não tá, né? Na verdade, Jesus fala assim, vende tudo que você tem e me segue, é a prova de que o coração dele realmente não estava amando a Deus. E o coração de todos é assim, tanto que é interessante falar dos discípulos. Aí Jesus fala assim, como é que é difícil um rico entrar no reino dos céus? O homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. E... É legal, tem um versículo que fala, né? Ele, em sua tolerância, havia deixado impune o pecado anteriormente cometidos, que é o que cada ser humano antes, se não entender que tinha pecado, aí vai ser que nem você falou, eles estou credenciado, né? Tô na lei de Moisés, mas ninguém consegue ser justo pela obediência da lei, justificada pela obediência. Eu achei legal o pastor ele trazendo um exemplo sobre a lei e a lei cumprida em Cristo, assim, ele falou, ele tava assim na frente do holofote, né? Aí ele pediu pro menininho assim, ó, pisa na minha cabeça. Aí o menino não entendeu, né? Pisa na cabeça da minha sombra. Ele pisa, ele falou assim, doeu em mim? Não. Você pisou, é igualzinha a minha silhueta. Mas não é minha cabeça. Mas agora se você pisar na minha cabeça mesmo vai doer. Ele falou, assim é a lei. A lei é a projeção do cumprimento em Cristo. A lei que a gente vê que Moisés traz, que Deus traz para Moisés é um tutor, uma sombra que leva até o autor que é Cristo. E alguém que tá ali também, eu entendi quando o pastor falou isso, como uma representação. Cristo foi lá na cruz e a gente estava representado nele. Não doeu na gente, a gente deveria sofrer a justiça, a ira amarga de Deus pelo pecado, porque ele é um Deus justo que se ira contra o mal. Só que quem sofreu foi nele, doeu nele. E porque foi nele feito, todas as coisas nele também foram reconciliadas. Por isso que tanto que quem quer, nem o que corre, mesmo que a gente tente buscar a nossa salvação, no final, aqueles que somente são justificados pela fé é que vai ter... são purificados pelo pecado. E a salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. E para alguém crer em Cristo Jesus, ter fé, ele tem que ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que legal esse versículo, eu não tinha lido. É um quebra-cabeça completo. Fala, não por causa de ato de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então seria um ato dele, né? Onde está escrito isso? Tito 3. Mas aí que nem você falou, agora a pessoa que crê em Jesus, ela vai ser discípulo dele. Não tem como, né? Se antes pecava à vontade, agora não dá. Agora, é interessante. Consciência. Eu acho que o Johnny responde muito bem na carta dele. Você acha lindo ele falando assim sobre... Ele fala assim, filhinhos, não pequem. Mas se pecarem, tem o advogado que está à destra de Deus. Mas ele não dá liberdade pra gente pecar à vontade porque Cristo é advogado. Na verdade, ele fala assim... aquele que vive na prática constante do pecado, deliberadamente, esse nunca conheceu a Deus. Ele pode até dizer que conhece, mas as atitudes dele demonstram o contrário. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não pode pecar. E ainda que peque, o Espírito Santo está ali, sempre trazendo ele de volta, assim, ou um incômodo muito grande, ou trazendo um arrependimento.
E é isso que é interessante. Tiago ele vai falar assim: a fé sem obras é morta. Ele fala assim: não adianta nada alguém chegar para mim e falar assim, dizer que tem fé, mas a atitude dele demonstra o contrário do que a fé que ele diz, que ele professa. Legal. É legal que vocês assim, se aprofundaram bastante no termo, né? Porque muita gente que ouve, como não reflete, não medita, não pensa a respeito, a coisa ela não cria raiz. Né? É dom de Deus, é dado por Deus, que ele abriu os olhos dele. Porque ele até falou que teve o pastor fazendo um apelo, e ele lá ouvindo, né? Só que o apelo era mais trazendo o medo nas pessoas de que, tipo, se você pecar amanhã e Jesus voltar, ou você morrer, ou acontecer, com aquele medo, receio. Só que, nossa, tem tanta coisa na Bíblia que ele fala, eu os chamei, eu os comprei, com o meu sangue lavei. Se for depender da gente, é claro que é condenação. Senão seria vã, né, a obra de Cristo. Se Cristo tem que morrer, e a gente pensa, se ele morreu uma vez, tem um versículo, uma vez só, ele morreu por todo o pecado do homem, todos os nossos pecados. Não tem que morrer de novo. É como se ele falou assim, se a gente estivesse matando Cristo de novo, sempre que a gente estivesse pensando, ele não foi suficiente o sacrifício dele. Agora, se a gente tem plena confiança que o sacrifício de Cristo perfeitamente pagou o preço da nossa dívida diante de Deus, aí ele, agora eu tenho realmente o coração de que eu já sou filho de Deus. A pessoa fica se flagelando, né? Sim. Se autopenitenciando, né? Por conta. Peraí, você tá querendo. Já fez isso por vocês. É verdade. Aí ele falava assim, falando sobre o que ele podia fazer para se justificar diante de Deus, né? O colega dele fez a mesma pergunta que você, mas por que você está invalidando o sacrifício de Cristo então? Aí ele, mas não, Cristo fez. Aí ele falava que Cristo morreu na cruz por ele, sacrificou por ele, depois falava outra coisa de que ele podia fazer para ser justiça dele. Ele falou, mas por que você está invalidando de novo o sacrifício de Cristo? Desde Jesus, né? No Velho Testamento, sim, havia os sacrifícios, né? Para pagar o, né? Mas depois de Cristo, né? Não tem mais essa dívida, né? É interessante como o sacrifício de Cristo é tão poderoso que Paulo ele fala assim, o sangue de bodes e carneiros não eram suficientes para apagar o pecado de uma consciência inteira. Ou seja, ele poderia tornar as pessoas externamente, cerimonialmente puras, mas o coração ainda continuava contaminado pelo pecado. Mas Cristo é o suficiente para limpar primeiro dentro, tanto dentro quanto fora. Eu lembro o Spurgeon falando no livro, eu preferiria nunca ter conhecido a verdade do que ter conhecido e poder perder a esperança da salvação. Que ele dizia, né? Perdido, pecador, se você não tem a visão do céu, a presença de Deus, você não sabe que você está perdendo. Mas quando você tem alguma coisa, eu recebi um presente. Quando você não tinha, você não sentia falta desse presente, nem a dor por perdê-lo, por não tê-lo. Mas quando você prova desse presente, quando prova da graça de Deus, presença de um Deus amoroso, um Pai eterno, e aí você tem, ele fala, aqueles que pensam que podem perdê-la, é como você pensar que Deus, sabe, isso seria muito ruim. Ele dá e perder, né? Sabe, um filho não dá pra deixar de ser filho do pai, mesmo pai biológico, mesmo que ele não queira. Não dá pra deixar de ser filho do pai que você nasceu. E tipo, se a gente nasce de Deus, é até a eternidade.